está pegando na América do Sul. Bolívia acaba de reeleger Evo Morales como presidente, mas a oposição quer recontagem de votos e ameaça a democracia. No Chile, a população saiu às ruas contra o governo neoliberal de Sebastião Pinheira e a desigualdade que aumentou nos últimos anos, desde que a ditadura de Pinochet adotou reformas econômicas e sociais e mexeu no sistema previdenciário do país. Um spoiler do que está por vir no Brasil, será? Lembrando que acabamos de adotar um modelo bastante similar, chancelado pelo Congresso essa semana. A Argentina, a política neoliberal de Maurício Macri enterrou sua reeleição e o país tem um presidente derrotado no poder. Nesse fim de semana, a oposição deve vencer nas urnas. Pesquisas apontam 20 pontos percentuais entre Alberto Fernandes e Macri. A nossa conversa hoje aqui no estúdio passa por todos esses pontos. E ainda, governo Bolsonaro, regime militar e anistia. Estamos com Paulo Canabrava Filho, jornalista, editor da revista virtual bilíngue Diálogos do Sul, organizador do livro Resistência e Anistia, lançado pela Alameda Editorial. E Haroldo Ceravolo Cereza, também jornalista, editor da Alameda Editorial e do site Opera Mundi, um dos autores do livro A Espera da Verdade, empresários, juristas e elite transnacional, histórias de civis que fizeram a ditadura militar. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Thalita. Muito obrigada pela presença. Eu estou muito emocionado de estar aqui na televisão dos trabalhadores. Ah, mas que bom, é um prazer para a gente recebê-lo. Eu queria que vocês começassem comentando como vocês interpretam tudo isso que está acontecendo na América do Sul hoje. Inclusive, eu não comentei, mas tem eleição também no Uruguai, com socialista à frente nas pesquisas. Como que vocês interpretam tudo isso que acontece na América do Sul hoje? Vamos começar com o Paulo. Olha, eu cobri a eleição do Salvador Allende, no Chile, né? E depois eu estava no Peru, quando do golpe do Pinochet. Foram 20 anos de massacre daquele povo, campo de concentração no deserto ou na região polar, onde a gente ou morria fritado ou morria congelado, né? Aquilo, milhões de chilenos exilados por razões econômicas, né? E outros tantos milhões, mas centenas de milhares asilados políticos no Chile. Então, a história do Chile é trágica, né? Porque veio a democracia e eles não foram no cerne da questão, né? Eles não mudaram o sistema econômico, mantiveram, né, o neoliberalismo, que, veja, vale lembrar o seguinte, que esse Paulo Guedes, que hoje está aí de superministro da economia, na ditadura do Pinochet, ele estava lá aprendendo as maldades que ele está praticando aqui hoje, né? Sim. Estava lá aprendendo o que é realizar uma economia neoliberal de acordo com a escola de Chicago, que foi adotada pelo consenso de Washington e implantada em todos os nossos países. A partir do consenso de Washington, década de 80, né, o que nós tivemos foi a implantação do pensamento único econômico em todos os nossos países. Sim. Então, o Chile não se libertou dessa ditadura do capital financeiro e do pensamento único. Agora, Haroldo, parece que a gente viu a ascensão desse neoliberalismo nos países da América do Sul e que agora, de certa forma, começa tudo a ruir. O neoliberalismo tem uma primeira fase que começa com o Chile, né, nos anos 70. Nos anos 80 ele vai chegar nos países, na Bolívia, no Brasil e outros países da América do Sul, com uma vertente até Venezuela, com um verniz democrático. Que vai ter uma primeira onda que desemboca na eleição de vários governos de esquerda, depois do fracasso dos anos 90, então Evo Morales, Lula, Kirchner, Chaves. Por que essa gente ganha? Por que a esquerda ganha? Porque o neoliberalismo fracassa. E agora a gente, depois de anos de governos de esquerda, houve uma rearticulação e uma volta violenta da direita, que em alguns lugares ganhou a eleição, que é o caso do Chile, é o caso da Argentina, mas não consegue governar mais com o modelo neoliberal,
e em outros casos partiu para golpes, como no caso do Brasil e tentativas na Venezuela, digamos, a virada do Lenín Moreno, que é eleito com uma plataforma de esquerda e depois adota um programa neoliberal e não consegue governar, porque é inviável a ampliação da desigualdade nesse momento, e a resistência nesses países tem momentos diferentes, mas ela acaba acontecendo. Sim. Agora, o Paulo falou sobre... Continue. Veja o seguinte, o fato deles não terem revertido essa ditadura, né? Isso não ocorreu só no Chile, aqui no Brasil também. Sim. Houve mudança de governo, mas não houve mudança da condição econômica, da direção econômica. O que era o consenso de Washington é que dominou como regra de administração da economia. Sim. O que está havendo a partir do golpe e da fraude eleitoral é uma exacerbação, né, nesse neoliberalismo que vem com a escola austríaca, né, que quer acabar com o Estado. Não é Estado mínimo, né? É acabar com o Estado. E tem uma pressa, uma violência, assim, porque de alguma forma tem também a sensação de que talvez dure pouco essa presença, ou tenha que durar pelas armas. Por que o único país que deu certo é a Bolívia? Não é uma boa pergunta. Uruguai também, de certa forma. Não deu certo. Não? Como deu Bolívia. Por que Bolívia deu certo? Por quê? Porque eles acabaram com a ditadura do capital financeiro, expulsaram os agentes da CIA e da DEA que estavam lá e disseram para os Estados Unidos: o mesmo número de pessoas na embaixada da Bolívia é o mesmo número de pessoas na embaixada de Washington. Sim. Sim. Agora, é interessante... Não, isso é muito importante. Quer dizer, o único país que deu certo, né, é porque se livrou... Dessas amarras. Sim. Se livrou da ditadura do capital financeiro, pôde realizar um projeto de desenvolvimento sustentável, né, e se livrou da conspiração. Sim. Que agora está voltando lá. Sim. Essa semana, por conta de todos esses protestos que aconteceram, eu vi um artigo da Miriam Leitão falando sobre ser compatível o liberalismo econômico com políticas públicas e sociais de combate à desigualdade. São compatíveis? Vocês acreditam? Não me parece ser, na verdade. Não é esse o projeto liberal. O projeto liberal tem dificuldades, o projeto neoliberal que a gente vive hoje tem muita dificuldade de lidar com a igualdade, né? Sim. Porque ele é um projeto concentrador de renda, ele é um projeto que depois da crise de 2008 precisa avançar sobre os direitos do trabalhador para manter as taxas de lucratividade e de controle da população. Ou seja, no momento não há nos regimes liberais nenhum espaço para a distribuição de renda. De fato, se a gente pensar os governos de Brasil, Argentina, esses que não romperam totalmente com o consenso de Washington, eles conseguiram manter níveis de desenvolvimento relativamente razoáveis, sem romper com o capital financeiro radicalmente e realizar a distribuição de renda por algum período. Mas depois de 2008... da crise que atinge os Estados Unidos e depois a Europa, o capital passa a avançar cada vez mais, gerando uma série de crises, porque a gente vive na América Latina hoje uma crise que o norte da África viveu alguns anos atrás, que o sul da Europa viveu também mais recentemente. Sim. Então, esse ciclo da crise de 2008 não se acabou ainda, a gente vive ele em grande medida. Sim. Agora, Paulo, falando sobre essa questão do romper com a ditadura, de trabalhar essa questão do que foi a ditadura, você acha que talvez o Chile tenha trabalhado um pouco melhor essa questão e lá eles têm um conhecimento melhor do que foi aquele momento, da violência daquele momento, e o Brasil não trabalhou tão bem assim, e por isso que a gente tem esses pedidos de volta de uma ditadura aqui no Brasil? Realmente, o Chile trabalhou bem, condenou e... Houve um episódio que pouca gente conhece. O Estado-Maior do Chile reconheceu os seus erros. Sim. E pediu desculpa à nação. Sim. Tá?
Mas veja você, a situação nesse momento, o Piñera, né, acaba de pedir socorro à ONU, porque ele perdeu o controle totalmente. As forças militares, né, estão matando, assim, estão fazendo maior loucura nas ruas. Ele perdeu o controle da situação do país. Sim. Não manda mais e o caos está armado nas ruas. É terrível a situação hoje no Chile. Eu recebo vídeo, mensagem dos meus amigos, está pedindo socorro. Sim. Né? E nós temos que realmente fazer um movimento de solidariedade com o povo chileno, entendeu? Porque está num momento crucial. Eles têm que sair disso, têm que parar esse massacre, entendeu? Sim. Porque já são mais de 20 mortos. Thalita, você citou esse artigo da Miriam Leitão e ela fala que o Chile nunca foi um modelo porque foi... ela fala da relação com a ditadura e o liberalismo. O problema é que não era assim que ela própria e outras pessoas apresentavam o Chile, né? Todo mundo apresentava, quer dizer, todo mundo, os pensadores neoliberais, eles apresentavam, exato, como um modelo, aliás, perfeito. Você pegar falas do Paulo Guedes de 6 meses atrás, 3 meses atrás, se a gente talvez estivesse acompanhando o Paulo Guedes 15 dias atrás, talvez ele estivesse elogiando o Chile. Sim. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado assim, com essas viravoltas, assim, porque parece que nada foi dito. Não, o Chile foi apresentado por muito tempo como modelo para a América Latina, ele foi apresentado como modelo econômico, inclusive para os países que fizeram a transição para o neoliberalismo em regimes mais democráticos, que é o caso da Bolívia e do Brasil, sim, nos anos 80 e começo dos anos 90. Mas o Chile já era um país de alta desigualdade. Quem fosse para Santiago, eu fui alguns anos atrás, e você anda no centro da cidade, você percebe que a pobreza já era evidente e já era muito alta e não condizia com o discurso de que o Chile é um país do primeiro mundo, que é como o Chile é apresentado em situações normais, né? Então, o que a gente está vendo no Chile hoje é uma combinação de insurreição e de governo autoritário. Sim. Como o Paulo disse, saindo do controle, então a gente não sabe, não tem certeza se existe um plano de fechamento do regime ou se isso está acontecendo porque o governo perdeu o controle, né? Então a situação é de fato muito crítica e mostra que aquele castelo estava derretendo. Né? Porque você acha que pode, de repente, ser uma estratégia para o próprio Piñera adotar um regime ainda mais autoritário e elevar o tom? Veja o seguinte... Pode Thalita, surgir uma oportunidade disso, mas eu não sei se é um plano dele. Sim. Veja o seguinte, a mídia é totalmente dominada pelo capital financeiro. Então, o sucesso para ela é o sucesso do capital financeiro. Sim. Então, o Chile era um modelo de sucesso para o capital financeiro, para esse neoliberalismo da escola de Chicago. Sim. E o que aconteceu? Os mais ricos ficaram mais ricos. Claro, realmente esse abismo se aumentou nos últimos anos, os dados saíram essa semana. Mesma coisa, a gente pode dizer que no Chile e na Argentina, que eram países de classe média. Sim. Né? O operário argentino era um operário de classe média. Né? Hoje, né, são lumpens. Né? Países que não tinham analfabetismo, hoje, graças ao analfabetismo, miséria, abandono, entendeu? O neoliberalismo só piorou a vida das pessoas. E hoje, o próprio capitalismo está reconhecendo isso. Sim. Né? Eu publico hoje, em Diálogos do Sul, né, uma matéria do Ladislau Doubal, recomendo a todos vocês. O professor Ladislau é um gênio da economia. Né? Ele faz uma análise da proposta do Papa Francisco de uma economia. Né? A síntese é a seguinte: a economia tem que servir à sociedade e não se servir da sociedade. Né? Essa é a síntese do
pensamento colocado. A economia tem que servir a sociedade e não se servir da sociedade. Ela se servindo da sociedade, enriqueceu uns poucos e botou na miséria a imensa maioria. Não só no Brasil, na América, em todo o mundo isso aconteceu. Você vai na França, né, as favelas da França são iguais às nossas favelas aqui da Zona Sul de São Paulo. Agora, não é uma receita de fracasso previsível? E mesmo assim a gente foi caminhando por aí? Exatamente, por Totalmente. falta de juízo crítico. Sim. Porque enterraram o Paulo Freire nas escolas. Não tem mais juízo crítico, por isso que eles avançaram. Haroldo? Não, os fracassos do projeto neoliberal, eles são evidentes, eles eram evidentes. O que é incrível é essa aposta da elite de dobrar a aposta, né? Ou seja, não existe um sentido prático disso, porque é tanto dinheiro que não se pode ser usado. Então, o único sentido de ter esse dinheiro todo é aumentar o poder, não de aumentar a qualidade de vida. Ninguém pode ir para a Lua com esse dinheiro, ninguém pode viver em outro planeta, tem que viver aqui na Terra mesmo. Vive cercado, vive sem poder sair. Então, esse regime ele é muito opressor. Ele oprime, inclusive, os opressores, né? E eles não conseguem sair desse jogo. É uma luta, existe uma certa lógica interna que precisa ser rompida. Agora, você acredita que essa guinada na Argentina, por exemplo, pode significar transformações na América do Sul? No Chile a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas já mostra também aquela insatisfação que pode também apontar para uma guinada, para um campo mais progressista, para um campo de esquerda. É isso que a gente está assistindo? Eu acho que tem uma guinada evidente na América Latina de reencontro com posições de esquerda. Um reencontro que é bastante realista, eu acho que nos dois sentidos, tanto da população que vai ter condições de medir direito quais são a sua potência, a sua força real de fazer as transformações, quanto de quem foi governante e de entender que não mexeu em pontos cruciais, né? Que não atacou alicerces dessa estrutura neoliberal, alicerces dessa ditadura financeira. Então é importante que essa virada comece a acontecer, já está começando de certa forma, e que as duas partes entendam onde elas jogaram, talvez algumas jogando expectativas demais e os governantes jogando demais para trás a força de mudança que o Estado tem. Sim. Né? Como o Paulo disse, na Bolívia, talvez por ser um país menor, mais pobre, e com uma característica de chegada ao poder que envolveu uma revolta popular, na verdade de duas, né? A revolta da água, a revolta do gás, o Evo chega com mais força política para fazer transformações mais profundas. E talvez venha daí a força desse regime que ainda assim atacado vence as eleições. Sim. Então eu espero que se essa virada se confirmar, que nessa virada a gente tenha juízo nos dois sentidos, né? Juízo de ir mais adiante e juízo de medir melhor as forças.